Declaro aberta esta audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, destinada a tratar das recomendações recebidas pelo Brasil no âmbito da Revisão Periódica Universal sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Chamo agora para fazer uso da palavra Moisés Bauer Luiz, que é presidente executivo do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência. Moisés Bauer Luiz. 5 minutos. Bom dia. Com uma pequena tolerância. Bom dia, deputado Helder Salomão, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Quero também agradecer o honroso convite aqui a mim dirigido pelo presidente dessa comissão, o deputado Carlos Veras, e na pessoa da doutora Isabel Maior, cumprimentar todos os demais painelistas que me acompanham nessa importante audiência pública aqui. Bem, deputado, primeiramente é importante fazer um registro aqui de muito contentamento, muita satisfação pela qualidade excepcional do relatório elaborado pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. No nome da consultora Simone Bonfim, quero agradecer a todos que colaboraram nesse relatório. Ele está realmente muito bom. Ele aborda aqui diversos aspectos fundamentais referentes a essas recomendações aqui analisadas. E eu gostaria de trazer também aqui as minhas contribuições na ideia de, quem sabe, algum aperfeiçoamento a esse relatório e ao trabalho dessa importante Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Eu destaquei aqui, deputado Helder, a recomendação de número 212, que faz referência a combater a discriminação de qualquer tipo contra as pessoas com deficiência. E aqui, na interpretação, na leitura que fiz do relatório, essa comissão ela aponta como possível violador desse princípio, o que não estaria atendendo aqui o combate à discriminação, o decreto 10.502, que trata da política de educação especial já referida. Esse é um tema, evidentemente, bastante controverso. Algumas pessoas que me antecederam, em especial aqui, doutor Rafael, já mencionou a posição do Ministério Público Federal sobre esse tema. Então, sei também da posição de outras organizações aqui representadas, que são divergentes da posição que o CRPD, Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, que eu tenho a honra de presidir, o CRPD, possui, né? Só para apresentar brevemente, o CRPD hoje, deputado, reúne 10 organizações nacionais, todas elas de âmbito nacional, com atuação em todas as áreas de deficiência. Absolutamente todas as áreas de deficiência estão representadas por suas organizações representativas no nosso comitê. E as nossas organizações se posicionaram e pediram, inclusive, a habilitação na qualidade de amigos da Corte na ação direta de inconstitucionalidade que está tramitando no STF, que preliminarmente já deixou suspensos os efeitos do decreto 10.502, e sabemos sim que esse tema ele apresenta bastante divergência, bastante controversidade entre o segmento das pessoas com deficiência, entre os militantes, os profissionais, e inclusive parlamentares, e temos muita clareza que esse é um assunto bastante complexo, delicado. Não é por acaso que está sob júdice, nesse momento, com uma audiência pública convocada para o Supremo Tribunal Federal no dia 24 de agosto deste ano. Eu penso, e aqui vem a minha contribuição, talvez não muito adequado o relatório dessa comissão afirmar que esse decreto ele fere esse princípio de não discriminação. Porque, na essência, com essa afirmação, nós estamos já, de forma
liminar, concluindo enquanto Casa Legislativa, que representa aqui a vontade de todo o povo brasileiro, que não cabe no ordenamento jurídico pátrio a possibilidade de um modelo educacional que coexista as duas modalidades de ensino, que seria o ensino regular inclusivo e o ensino especial num ambiente próprio, que seria uma escola especial. Quando que a própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, seu artigo 24, ao tratar da educação das pessoas com deficiência, ela faz menção em necessidade de ambientes apropriados para o melhor desenvolvimento das pessoas com deficiência. Isso sugere, na minha interpretação, e eu sei que não temos consenso quanto a esse tema, que cabe sim no ordenamento jurídico a possibilidade de uma escola especial, de um ambiente apropriado. Ainda esta semana, essa Casa Legislativa, a Câmara dos Deputados, depois de ter a aprovação já no Senado, aprovou o PL 4009, onde altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, prevendo a modalidade de educação bilíngue para surdos, que é mais um reconhecimento desse ambiente próprio de uma escola especial. Então, por essas razões, tanto por estar sob júdice o tema, quanto por essa Casa Legislativa recentemente, ainda essa semana, ter aprovado o entendimento contrário a essa afirmação, eu proponho que não faça-se nesse relatório dessa comissão a afirmação de que a política de educação especial que preveja coexistência de uma escola especial e uma escola regular inclusiva seja discriminatória. O decreto, por certo, tem outras necessidades de aperfeiçoamento e eu não estou aqui defendendo o decreto 10.502 na sua íntegra, em todos os seus dispositivos. Eu estou sim aqui defendendo um entendimento de que no ordenamento jurídico brasileiro, em conformidade com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Constituição Federal, é possível sim termos ambientes apropriados para o melhor desenvolvimento educacional das pessoas com deficiência. E isso não significa discriminação. Então, eu penso que essa referência é importante ser melhor formulada no relatório dessa comissão. É a minha sugestão sobre esse ponto. E aqui eu estou tratando da recomendação de número 212. Gostaria também de trazer uma reflexão sobre a recomendação de número 216, que fala nos esforços para aumentar o índice de emprego das pessoas com deficiência. E aqui, nesse ponto, o relatório, que merece mais uma vez todo o nosso reconhecimento da sua qualidade, resgata um tema importantíssimo e precisamos da atenção desta comissão aqui também, que é a tramitação do PL 6159, apresentado pelo Poder Executivo final de 2019, que naquele momento inicial pediu tramitação em regime de urgência, e nós conseguimos, com uma grande movimentação, mobilização da sociedade civil e com o apoio de muitos parlamentares dessa casa, barrar essa tramitação em regime de urgência. Mas a presidência da Câmara dos Deputados mudou, nós temos uma outra mesa diretora, e a informação que temos é que ele volta a tramitar não necessariamente com regime de urgência, mas de ordem prioritária ou algo similar. Desculpe, me falha a expressão correta aqui no momento. Ou seja, esse tema ele está em vias de ser analisado novamente por essa casa. O 6159, ele tenta reformular a política de cotas no mercado de trabalho no Brasil. E aí, por certo, aqui eu trago outro tema um tanto divergente, e eu preciso começar essa divergência afirmando que eu não concordo com os termos absolutamente postos no 6159, que mexe na lei de cotas. Acho que tem alguns pontos de muita atenção, de muita preocupação, que pode tornar a lei de cotas ainda menos efetiva do que já é, né? O doutor Rafael trazia aqui a reflexão dele sobre esse tema, mais de 30 anos da lei de cotas e a dificuldade de efetivarmos realmente a empregabilidade das pessoas com deficiência, e o senhor deputado Helder também trouxe as suas reflexões nessa temática,
Eu queria aprofundar um pouquinho mais ainda com outras reflexões da seguinte natureza. Sejam pelos problemas que Vossas Excelências já expuseram aqui, diz respeito à punição, fiscalização, seja por dificuldade, inclusive, no acesso à educação adequada, à formação profissional. Mas, para além disso, eu penso que tem aqui realmente a ausência de uma vontade política dessa Casa Legislativa e do Poder Executivo como um todo, e evidentemente também da sociedade, do mercado empresarial, e talvez também ainda a maior mobilização nossa enquanto sociedade civil representativa das pessoas com deficiência, também não tira a nossa parcela de responsabilidade nesse tema, mas nós não podemos admitir, por exemplo, que 30 anos depois de comprovação de que os dispositivos não são suficientes, ou o ordenamento jurídico aí posto até então não é suficiente para implementar uma política de empregabilidade efetiva para as pessoas com deficiência, o próprio poder público, na política de cotas no serviço público, recebe um tratamento muito desigual em relação às empresas privadas. Ou seja, uma empresa privada, o deputado, o senhor sabe muito bem disso, com mais de 1.000 empregados, ela é obrigada, ela olha para o quadro dela e vê que tem 1.000 empregados. Ela é obrigada a contratar pelo menos 5% do seu quadro de pessoas com deficiência. Quantos mil servidores públicos nós temos no Brasil, deputado? Quantos mil servidores públicos temos aí na Câmara dos Deputados? Qual é o percentual que o serviço público em geral hoje emprega? As consultoras legislativas trouxeram essa informação no relatório. Menos de 1% dos cargos em empregos públicos, ou melhor, dos cargos, pelo menos, são ocupados por pessoas com deficiência. Menos de 1%. Quando se abre um edital, porque a lei equivocadamente, na minha opinião, assim, tratou o tema, e aqui está também a responsabilidade dessa Casa Legislativa, fala em percentual de vagas no edital, não percentual de cargos criados por lei disponível no quadro. Olha que tratamento diferenciado, equivocado. Por que para uma empresa privada se olha para o quadro de trabalhadores? E por que para a iniciativa para o serviço público se olha para o número de vagas disponíveis? Se esse mesmo tratamento fosse dado às empresas privadas, aí sim que nós não teríamos as pouco mais de 400.000 pessoas com deficiência no emprego formal de trabalho. Nós precisamos mudar isso também, partindo de um exemplo efetivo do próprio serviço público. Fica a sugestão, deputado, a essa casa, ao Poder Executivo aqui representado, também para pensar iniciativas dessa natureza. E aqui eu penso que tratei e trouxe algumas contribuições no que diz respeito ao artigo, à recomendação de número 216. E para encaminhar a parte final da minha fala, eu quero trazer aqui a reflexão no que diz respeito às recomendações de número 211 e 213. A 211 fala em consolidação de direitos e a 213 fala em implementação das políticas. E eu uni esses dois pontos para dizer que, lamentavelmente, no nosso país, esses dois temas, embora a construção de documentos legislativos, normativos, ela é bastante rica e é uma das melhores legislações do mundo, certamente, mas quando nós vamos pensar na implementação, isso deixa muitíssimo a desejar. Aí faz ecoar Brasil afora a terrível frase para alguém do direito como eu, que a lei não pega, né? E eu penso que realmente a lei não tem que pegar ninguém, as pessoas é que têm que pegar a lei e aplicar. E como é que nós vamos fazer essa implementação? Como é que nós vamos consolidar, ou eu aqui até vou talvez modificar esse verbo para efetivar os direitos que nós já conquistamos em lei? Nós precisamos, na minha avaliação aqui, pensar primeiro, em observar o artigo 4º, item 3 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que fala na participação efetiva das pessoas com deficiência em todas as tomadas de decisão.
Nós estamos aqui num grupo seleto, falando em direitos das pessoas com deficiência, mas certamente muitas outras pessoas com deficiência, muitas outras organizações representativas também deveriam estar aqui. Nós temos hoje, vigendo já no Brasil, existente no Brasil há mais de 20 anos, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um órgão de controle social com importância histórica indiscutível e que hoje, há mais de 1 mês e meio, está inoperante por uma omissão, por uma falha, por um equívoco do Poder Executivo Federal. E as providências estão por ser tomadas há mais de 1 mês e sequer um edital chamando nova eleição foi publicado. Mas mesmo assim, eu penso que esse controle social exercido pelo CONAD, ele está longe de atender, por exemplo, o princípio de participação das pessoas com deficiência, do artigo 4º, inciso 3. Porque o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, hoje ele é composto, com a nova composição aí, com 36 representantes. Desses, 11 ou 12, com boa vontade, são de organizações representativas das pessoas com deficiência. Ou seja, nós estamos falando de 1/3 dos membros do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que seria o espaço de participação social dessas pessoas, no atual contexto jurídico, do nosso ordenamento jurídico, e somos minorias a terem voz e voto nesse conselho. Por outro lado, nós também não percebemos um sistema efetivo de garantia e de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. A política temática das pessoas com deficiência está anos-luz atrás da organização e da estruturação das políticas temáticas da criança, do adolescente e do idoso, por exemplo, para falar de políticas temáticas também. Os direitos do idoso, a política do idoso, a política da criança e do adolescente, ela está toda estruturada em conselhos, assim como a nossa, porém, com a possibilidade de gestão de fundos nacionais, estaduais e municipais de direitos da criança e do adolescente, direitos da pessoa idosa, com possibilidade de captação de recursos mediante estímulo ou incentivo na doação de pessoas físicas e jurídicas. Ou seja, muito mais por iniciativa e disponibilidade da iniciativa privada, nós conseguimos recursos públicos para fomentar minimamente políticas públicas efetivas para as pessoas idosas e para as crianças e adolescentes. Já as pessoas com deficiência, embora seja um pleito de muito levantado por nosso segmento, até hoje não tivemos o êxito, a conquista de garantirmos um Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência nos mesmos moldes do Fundo da Criança e do Adolescente. Isso demonstra o quanto é frágil a nossa consolidação, e eu aqui vou dar uma interpretação intencional de efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. O quanto é frágil e limitada a possibilidade de implementação das políticas públicas em favor das pessoas com deficiência. E a gente não percebe vontade política real há muito tempo por parte do Poder Executivo, seja do atual governo ou de governos anteriores, em mudar esse cenário. Afinal de contas, propostas legislativas para a criação de um fundo dessa natureza tramita e tramitou nesse Congresso Nacional há muitos anos, antes mesmo do Estatuto da Pessoa com Deficiência ser aprovado no Congresso Nacional. E isso não se torna realidade. Por fim, eu penso fundamental também nessa linha de consolidação de direitos, de implementação das políticas públicas, que o artigo 33 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que fala no monitoramento dessas políticas, que é o papel que essa comissão hoje, de forma elogiável, se propõe a fazer, seja também promovido por mecanismo de monitoramento autônomo, independente, composto por organizações da sociedade civil representativas das pessoas com deficiência. O CRPD se propõe a ser esse mecanismo de monitoramento, mas encontramos limitações jurídicas, inclusive, para que isso ocorra efetivamente. Mas essa casa, esse Congresso Nacional, precisa nos ajudar, o Executivo, evidentemente, também, a pensar um mecanismo de monitoramento que atenda aos requisitos do artigo 33 da Convenção
e, em especial, os princípios de Paris, que é um mecanismo que tenha uma natureza de Estado, pública, mas, ao mesmo tempo, composto por organizações da sociedade civil, representativas das pessoas com deficiência, com condições de exercer esse monitoramento, fazer realmente de forma autônoma, independente, a avaliação de todas essas políticas públicas que estamos tratando aqui e outras tantas que não conseguimos, por diversas razões, trazer à tona nesse momento. Então, essas seriam as reflexões, as contribuições que eu trago. Em nome do CRPD, agradeço muito o convite e a tolerância aí no tempo que, assim como alguns que me antecederam, tivemos que usar a mais. Muito obrigado pela paciência e pela oportunidade de estar falando dessa comissão, deputado Helder Salomão. Moisés, agradeço a sua contribuição. Nós temos ainda 3 convidados, mas a tolerância é porque é necessário nós aprofundarmos esse debate e considero que todas as reflexões aqui estão sendo muito profundas e muito importantes para não só aperfeiçoar o nosso relatório, mas também o monitoramento que o nosso país deve fazer em relação às recomendações feitas ao Estado brasileiro. Eu quero só lembrar, Moisés, assim, isso é importante, que quando, em setembro de 2020, esse decreto foi publicado, houve muito questionamento, até porque esse decreto não foi discutido com quem deveria ter contribuído com esta reflexão. À época, eu apresentei um projeto de decreto legislativo para suspender os efeitos do decreto 10.502, porque ele tem vários problemas, vários. Inclusive, eu estou aqui, acho importante que a gente considere isso no nosso relatório, a resposta dada pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, para o Escritório Regional para a América do Sul, ao Alto Comissariado das Nações Unidas, que respondeu a uma provocação feita por esta comissão sobre o meu projeto de decreto legislativo, que tem o objetivo de suspender os efeitos desse decreto, e também sobre o decreto publicado pelo governo. Eu vou ler aqui um trecho do documento que foi encaminhado a esta comissão pela ONU, pelo Escritório Regional para a América do Sul, do Alto Comissariado. Dentre outras coisas, a resposta da ONU diz o seguinte, lembro ainda que o decreto do governo federal exorbita suas funções constitucionais ao instituir regulação que vai de encontro à Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Convenção destaca, segundo a ONU, que os Estados partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação, para efetivar um direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidade. Os Estados partes, inclusive o Brasil, assegurarão um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Eu li aqui apenas um trecho, mas eu só quero ressaltar que neste mesmo documento emitido pela ONU, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos defende a educação inclusiva e a participação ativa das pessoas com deficiência no debate da matéria. Você tem razão. Permito, mas deixa eu só terminar aqui a minha conclusão sobre isso. Você tem razão, esse é um tema muito polêmico e nós não poderíamos ter votado aqui na Câmara um projeto desta natureza essa semana sem um debate profundo, porque há, como você disse, diferenças entre as posições que são defendidas. Isso não pode ser transformado num debate meramente ideológico
ou como a gente viu sorrateiro, superficial. A gente precisa ouvir todos, especialmente ouvir as entidades e as pessoas com deficiência. Né? A Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência conseguiu fazer 2 seminários, mas estava previsto um terceiro, e a Câmara Federal, apressadamente, sem um debate profundo, votou esse projeto. Então, eu acho que nós precisamos ponderar, assim, não existe ninguém que é dono da verdade, mas é aquela história, né? Como que nós vamos discutir um projeto? Não tem a máxima, né? Nada de nós sem nós. E houve aqui um debate assodado, apressado, de forma urgente, sem ouvir as pessoas que deveriam ter sido ouvidas. Então, eu queria dizer que nós precisamos nos debruçar sobre esse tema, até porque nós tivemos muitos avanços em relação à educação inclusiva no Brasil. E, de fato, uma coisa não exclui a outra, mas a gente precisa tratar isso, né, ouvindo especialmente aqueles que são os grandes protagonistas desse debate, que são as pessoas com deficiência e todas as entidades que atuam nesta área. Eu só acho que esse tema ele não pode se esgotar com a votação deste projeto. E eu, assim, ouvindo várias pessoas que atuam na educação inclusiva, eu sou professor também, conheço um pouquinho, não conheço muito, mas conheço um pouco desta área. Digo a vocês que esse decreto 10.502, ele está cheio de problemas. Esse decreto não deveria ter sido publicado como foi em 2020. Tem coisas que são interessantes no decreto? Tem. Mas foi um decreto elaborado, publicado e muito questionado por vários fóruns em que eu participei ao longo desse período. Por isso, nós, inclusive, apresentamos um projeto que visava suspender os efeitos desse decreto. Agora, é claro, né, eu também estou aberto e nós devemos nos aprofundar nesse debate. Ô Moisés, eu pergunto a você... Um minuto. Bom, você pode falar agora, porque você poderia falar no final, que você vai ter direito às considerações finais, né? Não, mas tudo bem, um minuto, vamos lá. Muito breve. Primeiro, temos total acordo que o decreto tem falhas, total acordo que o modelo, a regra é a educação inclusiva para todos, todas as escolas têm a obrigação de receber todas as pessoas com deficiência, não podem negar, isso é crime aqui no Brasil, tá? Mas nós não podemos fechar os olhos para uma realidade de pessoas com deficiência que têm um melhor desenvolvimento educacional em ambiente próprio, nos termos da própria convenção. E a nossa defesa aqui é que não pode ser rotulada superficialmente que a mera existência ou coexistência de escolas especiais, isso viole o princípio de não discriminação da convenção. É esse o ponto. E a nossa defesa é na possibilidade de coexistirem os modelos e que, por razões devidamente avaliadas por equipe técnica, equipe multidisciplinar, multiprofissional, interdisciplinar, possa avaliar realmente qual é o melhor ambiente para o melhor desenvolvimento do aluno com deficiência, porque, afinal de contas, nós estamos falando de educação, deputado, educação. Só essa contribuição, temos total acordo e fico muito feliz, principalmente com a parte que o senhor refere da necessidade de aprofundarmos o debate e de ouvirmos as próprias pessoas com deficiência, porque é isso que nós queremos e concordo literalmente que nós não fomos ouvidos adequadamente na construção e na publicação desse decreto 10.502. Fica o nosso protesto também. Obrigado, deputado. É isso, Moisés. Temos pleno acordo com isso e eu fiz vários questionamentos. Por que a pressa em votar um projeto como esse em regime de urgência? Quando eu vejo uma matéria desta natureza, desta importância, sendo votada em regime de urgência, que inclusive eu votei contra, quero registrar aqui, que quando o plenário votou o pedido de regime de urgência, eu me opus a isso porque acho inadmissível votarmos uma matéria desta natureza em regime de urgência. E, inclusive, a mesa diretora da casa atropelou a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tinha ainda um seminário marcado para o mês de agosto e sequer a comissão foi respeitada. Aí eu me pergunto, Moisés, por que tanta pressa?
O que está por trás desta pressa? Né? Então, é isso que me espanta e é isso que me causa muita preocupação. Mas a gente precisa ter humildade para debater profundamente, porque não dá para quem... as pessoas com deficiência precisam ser as protagonistas desse debate. Né? Senão, nós teremos distorções e aprovados interesses que às vezes ficam nos porões, escondidos. Né? Então, eu acho que nós estamos diante de um grande desafio.